Os teus filhos em algum momento tiveram dificuldades de adaptação ou foi uma coisa assim, vão para o mal chegaram? Uá! Não, claro que quando estavam lá em Angola, era aquele entusiasmo de querer viajar e virem para conhecer um país novo, não conheciam. Para eles era divertido, seria divertido vir para aqui para a Europa e conhecer Portugal. Mas depois de cá estarem, perceberem que iam ter que ficar, obviamente que no início não queriam. No início não queriam, porque também era ter que deixar o pai em Angola, era ter que deixar o conforto da casa deles, os brinquedos, as coisas deles, porque eles na altura eram bem pequeninos. Então chateavam mais para voltar para casa, porque não sentiam que estavam em casa deles, eles queriam voltar para a casa deles. Então foi um bocado difícil no início, porque também estavam só em casa, na altura não estavam a ir para a escola. Mas quando começaram a ir para a escola, porque houve a necessidade de eu colocá-los no ensino, né, escolar, que é para poder então ter contato com outras crianças, interagir e ter com quem brincar e dividir, partilhar coisas. Estando em Portugal, Yara, houve algum momento em que tu tiveste de fingir que está tudo bem para que eles não se apercebessem que tu estavas preocupada com alguma situação? Porque nós sabemos que imigração não é... Nós aqui podemos estar a falar de sim, veio, chegou, entrou, mas às vezes nós sabemos também aqueles perrengues da casa, para conseguirmos a casa, para conseguirmos as cenas. Em algum momento tu estiveste assim preocupado e te apercebeste tipo fogo. Se eu der bandeira nisso, os miúdos vão se aperceber e vai ser mais difícil para eles esse processo? Obviamente que sim, porque para quem vem de Angola, eu vim preparada, né, com alguns valores, estava na altura podendo, né? Na altura com quase era 10, né? Não vale a pena, o caminho era o 10. No início eram ainda passeios, não tinha um meio de transporte próprio, mas tinha condições de andar sempre de táxi, que eram os Ubers, né? Era tudo muito mais fácil nos primeiros dias. Mas depois, quando o dinheiro começou a acabar, comecei a sentir-me bem mais apertada. E depois, sabes como é que é, né? Aquela história de chegarmos, como às vezes ainda não vivemos, temos a sensação que o dinheiro não vai acabar, só gastar, é só tirar. Assim, Quando começa a bazar, eu dava-me o luxo de não andar de transportes, que não havia necessidade, tinha dinheiro para andar de táxi privado. Quando o dinheiro começou a acabar e quando realmente o dinheiro terminou, houve a necessidade de andar de transporte, ali é que eu comecei a sentir a dureza de estar na Europa. Depois com crianças, imagina eu sendo mãe de 3 crianças, ter que andar com os 3. Então ali já comecei a sentir as dificuldades e eles também. Mas eu tinha que, por mais que eu tentasse fingir, não conseguia fingir 100% porque acabava partilhando com eles. Porque obviamente que se já não tinha os mesmos recursos que eu tinha no início, tive que começar a cortar algumas coisas e foi onde eles começaram a sentir. Então não consegui esconder porque eu tinha mesmo que me abrir com eles e começar então a incuti-los já na mente que a nossa realidade já não era a mesma. Ok, aqui a mamãe não tem carro, não vou poder estar sempre a sair com vocês, a mamãe aqui não está a trabalhar ainda, o dinheiro para estar a comer sempre fora não vai ser, pronto, não é possível que seja assim, não tenho tanto dinheiro para estar sempre a sair com vocês. Então, bem que tentei fingir, porque claro ficava triste com algumas situações, mas como eles são rapazes, fui mesmo tendo que conversar com eles e explicar então aquela nossa nova realidade para podermos juntos então ir ultrapassando ou gerindo aquela situação. Como é que tu consideras que Portugal te recebeu? Olha, como é que eu considero? Aliás, eu vou ser sincera. No princípio foi tudo muito difícil, porque eu ainda estava até que gerir aquela situação sozinha, ok? Que eram as consultas, era ter que andar com o mais novo em hospitais, então ainda não sentia bem. Ainda não conseguia fazer uma classificação, porque na altura nem sabia que ia ficar. Agora, quando chegou a altura em que eu decidi ficar, fui me inteirando, estava um pouco sozinha, se bem que no início tive o apoio de 2 pessoas que foram fundamentais, que foi a minha madrasta e a minha tia, mas eu percebi que também elas não estavam por dentro de muita coisa, ok? Porque não tinham filhos pequenos e a minha madrasta, por exemplo, quando veio, faz muitos anos atrás, e era uma condição diferente, não é? E eu vim anos depois, já muita coisa tinha mudado.
minha tia não conseguia orientar-me em muitas coisas porque a condição dela era diferente. E então, posso dizer que Portugal não me recebeu mal. Posso dizer que não me recebeu mal, quer dizer, eu sinto-me até abençoada, porque eu digo assim, graças a Deus eu fui bem recebida, a começar pelos hospitais, a começar pelos lugares que eu fui pedir informação e ajuda também para resolver algumas situações, questões de documentação e etc. Eu digo assim, não foi muito difícil porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, então eu digo assim, para quem fala muito, para quem tem facilidade de comunicação, torna tudo muito mais fácil. Eu os agradeço por ter sido sempre uma pessoa muito fácil, não é? De gerir, de lidar, e isso acabou ajudando-me. Porque se eu fosse mais introvertida, mais envergonhada, mais reservada, teria tornado tudo muito bem mais difícil. Ou também talvez seja porque na altura em que tu escolheste vir para aqui, as coisas não estavam tão complicadas. Era mais aberto. Tu podias chegar, por exemplo, ainda tinhas a manifestação de interesse, ainda tinhas outras situações que estava menos complicado o sistema, não achas? É bem verdade que muita coisa agora mudou. Mas, sim, para aquela que era a realidade na altura, não era tão fácil também. Mas pronto, também não tive assim receios. Há pessoas que têm receio, né? Têm receio de ir atrás, têm receio de pedir informação, têm receio de pesquisar. Há muita coisa que eu pesquisei mesmo na internet, fui entendendo diretamente como é que as coisas funcionavam. Então posso dizer que não foi tão difícil como agora, é bem verdade, devo confessar. Mas também não senti tanta dificuldade porque eu encarei, não é? Eu encarei.